Olá, pessoal do nono A, como estão? Espero que bem. Professor Cláudio, com saudade de vocês, hein? Bom, pessoal, continuando a nossa apostila, de ciências, no capítulo 3, trata sobre as agressões ao planeta Terra, as agressões à nossa casa. Vamos ver aí. Vamos folhear um pouco. No item 1 fala sobre a poluição do ar, ok? Bom, é o seguinte, a temperatura da Terra, que permite o desenvolvimento e a manutenção da vida, é determinada por um equilíbrio entre a energia recebida do Sol e a quantidade de energia que a superfície e a atmosfera terrestre devolve para o espaço. Então, nem toda a energia solar, fica aqui abaixo da nossa atmosfera. Parte é devolvida para o espaço. Tá, ok? Isso é importante. Bom, existem alguns gases na atmosfera, chamados de gases estufa, entre eles o gás carbônico, CO2, o metano, CH4, o vapor de água, H2O, e o óxido nitroso, N2O, tá bom? Eles participam do quê? Do efeito estufa, eles mantêm a temperatura ideal no planeta Terra, tá? O efeito estufa é algo natural, sempre existiu. O que vem ocorrendo depois da Revolução Industrial é o aumento dos gases estufa, entre eles, o grande vilão, o gás carbônico. Tá? O metano também é vilão. Mas o gás carbônico, ele vem aumentando devido à queima de combustíveis fósseis. Tá? Combustíveis oriundos do petróleo. Tá bom? Aumentando essa quantidade de gases estufa, ocorre o que no planeta? O aquecimento global, tá bom? O aquecimento da temperatura do planeta, tá ok? Aqui tem a imagem de um urso que o polo é um local que vai mais sofrer com esse efeito, tá bom? O ursinho aí já tá sem solo para pisar, sem gelo, tá ok? Aqui tem uma ilustração que demonstra como que funciona o efeito estufa. Então, aqui está a nossa atmosfera, A radiação solar que aquece a Terra atravessa a atmosfera, chega na superfície, nas estruturas, parte é retida, absorvida, e outra parte é devolvida para o espaço, tá bom? O que ocorre aqui, o aumento dos gases estufa, entre eles o gás carbônico e o metano, intensifica o efeito estufa, e não permitem que o excesso de calor saia da atmosfera, ou seja, o calor é retido aqui, Então ocorre um aumento de temperatura, o aquecimento global, tá bom? Então o efeito estufa, ele é natural e existe, E o aquecimento global é essa intensificação do efeito estufa, tá bom? Devido à atividade humana. Bom, no item 2, poluição do solo e do subsolo. A contaminação do solo com resíduos químicos, sólidos ou líquidos, modifica suas características e pode levar à perda de sua viabilidade e funções com graves prejuízos para a sobrevivência e desenvolvimento dos seres vivos. Tá? Então o solo fica empobrecido quando ele é contaminado. Tá ok? Isso interfere nos vegetais que ali deveriam crescer, e desenvolver. Nas cidades, um dos vilões para a poluição do solo é a formação de lixões. Lixões são locais onde se joga lixo a céu aberto, tá? Então os lixões contaminam o solo e o subsolo com materiais não biodegradáveis e com o chorume, tá? O chorume nada mais é do que um material, ele é um material líquido, mal cheiroso, escuro, que provém da decomposição da matéria orgânica, Esse chorume pode atingir lençóis freáticos e contaminar também corpos de água nos reservatórios, ok? Outros materiais que podem poluir o solo: os pesticidas e fertilizantes,
tá? Os agroquímicos, então, são utilizados na agricultura, tá bom? Pesticidas servem para matar alguma praga, né, chamadas pragas da agricultura, e os fertilizantes para melhorar o solo, só que fertilizantes químicos, tá? Então são os chamados NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que normalmente utilizam para fertilizar o solo, como o próprio nome já diz, tá? Esses materiais podem, o que causam a morte de organismos e a interferência nas cadeias alimentares. Se vai matar algum inseto, né, desse local, ele fazia parte de uma cadeia alimentar, né? Tá ok? Os metais pesados, como o mercúrio e o cádmio, pode também poluir o solo, né? Onde se encontram esses materiais? Em pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos, tá ok? Então esses materiais têm que ter uma destinação correta, não pode ser jogado no lixo comum, tá ok? Outro item fala sobre poluição das águas, o item 3, tá bom? E um dos fenômenos aí é a eutrofização, tá ok? O que é a eutrofização? Provocada pelo lançamento de excesso de matéria orgânica nas águas e representa a forma de poluição mais comum do meio aquático. É lançamento de esgoto sem tratamento, tá bom? Então esse material chega com excesso de matéria orgânica, né? E pode ocorrer o quê? Que as algas ali presentes alimentam-se da matéria inorgânica existente nos esgotos domésticos e industriais. Fazendo o quê? Havendo excesso de nutrientes, esses micro-organismos tendem a se multiplicar aceleradamente, né? Passando a reduzir a entrada da luminosidade no ambiente, né? Então, os seres vivos fotossintetizantes daquele local, né, já não podem realizar fotossíntese. Vai faltar oxigênio na água. Faltando oxigênio na água, outros seres vivos ali vão morrer, como peixes, moluscos, anfíbios e outros, alguns insetos também, né, fase larval, né, que depende do oxigênio, vai morrer, né? Nessa situação, sobrevivem apenas quem? As bactérias anaeróbias, aquelas que não necessitam do oxigênio para sobreviver, tá bom? E a água fica morta, né? Sem condições de vida, ok? Outros materiais que podem poluir os corpos d'água, os metais pesados como o mercúrio, tá? Que são utilizados nos garimpos, né? E o chumbo, tá bom? O mercúrio é utilizado nos garimpos para separar o ouro de outros materiais, areia, né? Entre outros materiais. É, quem tem, quem tem curiosidade pode pesquisar sobre o mal de Minamata, uma região do Japão que sofreu com excesso de mercúrio em seus corpos d'água, tá? O chumbo, que são liberados por fábricas e fundições, tá bom? Que poluem o solo também. Continuando. Bom, a redução de impactos ambientais está no item 4. Né? Como reduzir esse impacto, né, que o ser humano vem causando? Primeira coisa, o que é um impacto ambiental? É a alteração do meio ambiente ou em alguns de seus componentes por uma ação ou atividade humana. Olha o homem aí alterando o meio ambiente, tá? Então é um impacto ambiental, alteração do meio ambiente. Existe o impacto negativo, eu coloquei como exemplo aqui o desflorestamento, o desmatamento, tá? Que é mais ou menos parecido, tá ok? E o impacto positivo nessa alteração, nessas alterações do meio ambiente, seria o reflorestamento, uma área desmatada que vai ser reflorestada através de sementes, através de muda, tá bom? Então seria um impacto positivo. O desenvolvimento sustentável, né? O que significa desenvolvimento sustentável? Satisfazer as necessidades presentes dos seres, dos
homens atuais, dos humanos atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. É utilizar dos recursos sem esgotá-lo, tá ok? Deixando condições para as gerações futuras sobreviverem, também utilizarem esses recursos naturais. Então tem que haver uma consciência aí na utilização. Outro item para a redução de impactos ambientais, o controle biológico de pragas na agricultura. É utilizar um ser vivo, biológico, né? É utilizar um ser vivo como parasita, de repente, como se alimentando das pragas, tá? Eu coloquei aqui, ó, né, um exemplo, uma joaninha comendo pulgão. De repente essa planta aqui está sendo atacada por pulgão e o predador natural, tá? O predador natural do pulgão é a joaninha, né? Tá? Então está ocorrendo aqui um controle biológico, tá bom? Naturalmente isso aqui ocorre, tá bom? Então o controle biológico de pragas é utilizado os predadores naturais, né? Dessas pragas, tá bom? Equipamentos de redução de poluição atmosférica, filtros nas chaminés de fábricas e catalisadores nos escapamentos dos carros, tá? Os catalisadores convertem substâncias nocivas, no caso, muito poluentes, em menos poluentes, menos nocivas, ok? E o destino adequado para o lixo doméstico, industrial e hospitalar. O destino adequado de um lixo doméstico, por exemplo, seriam os aterros sanitários, né? Que tem proteção, né? Que reduz a poluição, né? do local e não permite a poluição do solo, do lençol freático, tal. Todo o chorume ele é retido, tá bom? E os gases, né? Tem tratamento para isso. Tá bom? Então, um destino adequado para o lixo doméstico, industrial e hospitalar. O hospitalar normalmente é incinerado, já que vão normalmente com sangue ou outros materiais. Eliminação da prática de queimada, né? Alguns equipamentos já permitem a colheita sem recorrer à queimada. Tempos atrás, haviam muitas queimadas, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Hoje em dia isso já não é permitido, tá bom? Então, foi idealizado alguns equipamentos, algumas técnicas que permitem a colheita dessa cana, por exemplo, tá bom? A agrofloresta, o que é? Associação de lavouras com espécies nativas de árvores. Uma lavoura de milho, de café, de banana, tá bom? Em meio às espécies nativas ali da região, tá bom? Então vai manter a floresta em pé. Tratamento de esgoto urbano domiciliar e industrial, tá bom? Todo esgoto deve seguir para uma estação de tratamento de esgoto, a ETE, tá bom? E a industrial também. A própria indústria deve ter sua estação de tratamento de esgoto antes de ser lançado num corpo d'água, tá bom? Num rio, por exemplo. Preservação da biodiversidade está lá no item 5. O que é biodiversidade? Diversidade de seres vivos encontrados em determinada área ou região, tá bom? Uma diversidade de seres vivos, tá bom? Quantidades, diversidade, tá bom? Algumas unidades de conservação que preserva a biodiversidade. As unidades de proteção integral, que são utilizadas somente para recreação em contato com a natureza, tá? Normalmente com guias, né? O turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental. Então é algo assim bem esquematizado, né? Com visitação, porém com monitoria. E as unidades de uso sustentável. São permitidas atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais de forma sustentável, tá bom? É utilizar de sementes de frutos, o açaí, por exemplo,
né, algumas sementes que são utilizadas para cosméticos, né? Então, o que que interessa nessas unidades de uso sustentável? A floresta de pé, né? Eles vivem da coleta de materiais vegetais ali e vendem esse material, ok? Bom, chegamos ao final. Então, pessoal, deixo aí alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Podem pesquisar, podem ler a teoria devagar, tranquilamente. Logo estaremos juntos, tá bom? Realizem os exercícios da página 45, 48, 49, 50 e 51. E depois faremos as correções aí, tá ok? Tudo de bom. Até mais. Tchau.